Olá, meninas, boa noite. Estão me ouvindo? Tobia me escrevendo que está sem som. Estão me ouvindo? Então tá ótimo. Bom, hoje eu sei, Adriane, que você se divertindo com Laurinha. Agora eu já sei que é você. Bom, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula de aprendizagem de língua portuguesa, né? E, além disso, nós iremos falar sobre o estágio, na nossa quarta parte. Nós falamos sobre o estágio. Deixa eu ver aqui mais. Acho que só. Só? Só. Apenas essas duas partes. Minha voz pode estar um pouco meio... Opa, né? Porque eu fiz o favor de, na hora de espirrar, morder minha língua. Isso há uma hora atrás. Eu tô com um pouco de dor na língua, mas vamos lá. Então, já falo meio pouco, agora falo mais pouco. Tá bom? Tá doendo pra caramba. Eu fui espirrar, deu uma nhaque na língua, doeu pra caramba. Bem aqui no fundo. Nossa. Bom, então, dando prosseguimento à aprendizagem de língua portuguesa, né? Hoje nós vamos ver o ensino da compreensão textual, escuta, leitura e literatura infantil, né? Então, a gente vai apresentar os aspectos envolvidos no processo de compreensão de textos escritos, os aspectos envolvidos no processo de compreensão de textos orais e os aspectos envolvidos na formação do leitor literário, né? Porque, apesar de que a leitura individual do aluno vai começar só mesmo na sua alfabetização, os elementos de língua portuguesa nós trabalhamos antes desse momento, né? Antes dos 7 anos, né? Antes dos 6 anos da alfabetização. A gente começa fazendo isso logo desde criança, né? Através da leitura. E com a leitura a gente acaba formando, né, quem é o nosso futuro aluno, né? Essa formação não é modelar o aluno, né? Pelo contrário, é trazer alguns elementos nos quais eles vão se acostumar e tudo mais e ganhar aquele prazer de leitura, né? Eu não sei se eu falei para vocês, a gente não pode criar hábitos de leitura, né? Porque a leitura nunca pode ser um hábito, né? A leitura tem que ser um prazer, né? A gente faz tudo com prazer, a gente vai gostar de ler, né? A gente sabe que o nosso país, nós temos um déficit enorme em relação à leitura, que influencia muito as notas de língua portuguesa, né? Que a gente vê nos indicadores, mas é algo que dá para ser feito e implantado nas crianças desde cedo. Basta a gente inserir esses elementos, né? Então, por isso que hoje nós iremos ver justamente isso, né? O ensino da compreensão textual, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar nesse aspecto, né, nesses aspectos, né, é o processo de decodificação. Por quê? Eu estou aqui justamente com um livro, ótimo, que eu já estou até com o livro aqui na mão para mostrar para vocês, né? O que é o processo de decodificação, né? Estou aqui com esse livro, né, que eu estou fazendo um conteúdo de inglês para o 5º ano, né, e eu estou usando esse livro aqui. Então, livro Contos de Fadas bilíngue, né? 500 palavras para aprender inglês, né? São 28 histórias em português e inglês, né? São histórias bem simples, elas duram isso aqui é a história. São frases, né? O que é decodificar, né? Aqui, olha, o ótimo desse livro é justamente isso, ele é bilíngue, né? Se vocês pegarem aqui no início, está em português, e aqui está em inglês. Se não tivesse essa parte em português, vocês iriam ler isso aqui. Iriam ler. Vocês conseguiriam ler? Sim, conseguiriam ler. A questão é que a gente não quer que a criança apenas leia. A gente quer que ela decodifique. Então, entender o que está escrito aqui em inglês, entender o que está escrito aqui em inglês, entender
é fazer esse processo de decodificação, que é a mesma coisa que a gente faz aqui, ó, quando lê em português, né? Então, esse é o processo de decodificação. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela tem os seus símbolos gráficos, né? Seus símbolos visuais, que nós chamamos de letras, palavras, né? A soma das letras vai dar um conjunto, que são as palavras, né? Que é o conjunto de palavras vai dar frase, e assim por diante. Então, esse processo de decodificação desses textos, né, desses símbolos, é chamado de leitura. Então, leitura nada mais é que você conseguir compreender, não apenas repetir o que está escrito, mas compreender. Esse é o processo de decodificação. Então, o domínio da leitura. O domínio da leitura é fundamental para se agir com autonomia nas sociedades letradas. E quando não há esse domínio, as pessoas ficam em desvantagem profunda perante as que dominam. Por quê? Porque a pessoa que não tem um letramento, que não tem um domínio da leitura, ela é facilmente ludibriada. Né? Por quê? Porque ela tem que acreditar em o que a outra pessoa está falando, né? A outra pessoa que é letrada, que tem esse domínio da decodificação. Né? Então, esse processo ele é muito importante justamente para que as pessoas se tornem autônomas. Nós vivemos uma sociedade onde as palavras estão em todos os lugares. Basta vocês andarem pela rua, não agora, porque estamos em lockdown, mas só basta andar pelas ruas que o que mais você vê são palavras, né? São frases, são informações escritas através de decodificações, né? As práticas escolares, para isso acontecer, primeiro ela é feita a partir das repetições, né? São os processos de repetição. Né? Além disso, é feita a prática as práticas de leituras lineares e literais, né? Leitura linear é uma leitura na qual eu posso fazer associação, né? Como assim, né? Por exemplo, se eu não colocasse isso aqui e vocês vissem essa figura, sabendo a história dos três porquinhos, vocês já sabem que essa história aqui são dos três porquinhos, né? Por quê? Porque tem os três porquinhos, uma casa, enfim. Nós levamos tudo se remete a essa história, né? Já a leitura literal é aquela que nós conseguimos realizar a leitura propriamente dita da decodificação, né? E além disso, especialmente com essa prática, né, da literal, tem uma outra prática que é muito importante nas práticas escolares, né? Que são as práticas de localização de informação em textos e de sua repetição ou cópia em respostas de questionários orais ou escritos. É quando você consegue fazer a seleção das informações para responder, seja de forma oral ou de forma escrita. Então, quando você consegue fazer essa seleção, você superou as práticas não só lineares, como as literais. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, senão vai estar tocando aqui o tempo todo. A capacidade de codificação, né? A codificação, essa capacidade ela é feita através da compreensão das diferenças entre escrita e outras formas gráficas, né? Então, para poder fazer isso, é necessário dominar as convenções gráficas, né? O que são as convenções gráficas para a gente, né? São escrever, né? Então, o fato de você escrever, você está fazendo um processo inverso, né? A decodificação é a leitura. A codificação é quando você vai colocar em códigos, né? Essas informações. Então, quando você vai escrever aquela informação que você quer transmitir, né? Para isso, é necessário conhecer o alfabeto, óbvio, né? Parece meio óbvio, né? Mas quem trabalha com educação infantil sabe da dificuldade que é para decorar essas 27 palavras, essas 27 letras que compõem o nosso alfabeto. Né? Além disso, é necessário compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Né? Como é que é a natureza alfabética? Justamente como se faz as combinações entre as palavras, melhor, entre as letras, para formar palavras. Né? A gente precisa saber aquelas regrinhas, né? Que, por exemplo, o som anasalado, quando vem precedido de P e de B, a gente não vai usar E, a gente vai usar M, por exemplo, né?
que dependendo de um som nasalado, a gente não vai usar o E, a gente vai usar um tio. Então, isso são dominar essas relações, compreender essa naturação alfabética, né? E, além disso, dominar as relações entre os grafemas e os fonemas, né? Fonemas são as unidades de som das palavras, né? Então, a gente fala a letra A, a primeira coisa que a gente imagina é a letra A, né? Aquela casinha cortada aqui no meio, aquilo lá é o grafema, é a parte da letra escrita, codificada, né? Já o som da palavra, da letra A, isso nós chamamos de fonema. Né? Isso chamamos de fonema. Só um instantinho. Vamos lá, que agora, hoje parece que o dia, além de me chamarem no WhatsApp, agora estão me chamando aqui no telefone. Então, entender a diferença de grafema para fonema? Laura, Adriana, Rosineide, Neide, Cris, Claudineia, Arnisa. Tá ótimo. Então, grafema é a letra, propriamente dita, né? Letra A é um grafema. O fonema é o som dessa letra, né? Que é o A, né? Assim, da mesma forma que seja o B, né? Uma coisa curiosa é que a Libras, né? Ela tem dois grafemas, né? Ela tem um grafema, ela tem um grafema propriamente dito, né? É a parte gráfica, né? Da letra. E também, por exemplo, a letra A, ela tem um grafema, espaço visual, né? Que é a letra A letra A. Né? Só para vocês entenderem como é que funciona essa questão da língua, né? Como que é interessante até. Então, na língua portuguesa, a gente tem o fonema, né? Tem o fonema e o grafema. Já na Libras, né, nós dois grafemas. Né? O grafema tipográfico, que é a letra mesmo, que sabe, né? A A, que escreve a codificação, e tem o grafema espaço visual, que é a palavra, né? Que são símbolos, né? Que no caso aí da letra A é assim. Ok? Além disso, é necessário saber decodificar palavras e textos escritos, né? Então, a gente precisa entender que quando eu uso uma palavra, qual é a colocação daquela palavra, né? Que sentido tem aquela palavra, né? A gente chama isso de semântica da coisa, né? A parte semântica, de significados, né? Uma outra forma que a gente pode ver isso seria a análise sintática, né? Que é a função que a palavra ocupa dentro de uma frase, né? Para quem não lembra, nós temos a parte morfológica, né? Ou, deixa eu ver se tem uma outra, ou gramatical, análise. Eu conheço uma análise morfológica, não sei se tem outro nome. Análise morfológica, que vê as classificações das palavras, e a análise sintática, que é o que você vê a função daquela palavra na frase, né? Então, além disso, é necessário saber decodificar essas palavras e textos escritos, né? Então, por isso você tem que ter um entendimento semântico e também sintático do sentido do que está escrito, né? Que está codificado, né? E saber ler reconhecendo globalmente as palavras. Então, se eu pegar a palavra maçã, eu vou saber que a palavra maçã está na minha língua, representa uma fruta, né? Uma fruta simbólica, né? De fertilidade e tudo mais. E que se eu usar a palavra apple, né? A palavra apple é a maçã também, é o mesmo sentido de maçã, mas ela está numa outra língua, então ela se destina a um outro grupo de pessoas. E a decodificação e a compreensão, que vai muito a parte da parte sintática, né? A gente vai voltar um pouco para essa parte sintática. Então, a decodificação é necessária para a compreensão de como o nosso sistema de escrita se organiza, né?
Então, por isso que a leitura é muito importante, né? Quando a gente fala, que que ler é bom, mas não, mas o professor faz a gente ler aquele monte de coisa. Sim, quando vocês estão na época escolar, a gente faz vocês lerem, porque isso é uma prática de decodificação. E, além disso, ele auxilia extremamente a compreensão. Porque quando você vê a decodificação, você também vai saber codificar. Porque você vai ver a estrutura da palavra, a estrutura das frases, como elas são feitas, como é que são utilizados os pontos gráficos, né? Os sinais, né? Como vírgula, acentos, enfim, entre outros elementos que existem no texto, né? Então, por isso que a decodificação é necessária para a compreensão, porque você acaba decorando como fazer isso, né? E quanto mais você decodifica, mais rica fica, mais apurada fica esse sistema de comunicação. Porém, apenas decodificar não é suficiente para a atribuição do sentido sobre o que se lê, porque a gente precisa, além disso, compreender, né? Decodificar e compreender. A leitura como prática social. A leitura, ela é um processo cognitivo, histórico, cultural e social de produção de sentidos, né? Então, ela vai trazer vários elementos que vão formar o seu ser, né? O seu ser. Por quê? Porque com a leitura eu consigo criar senso crítico, né? Eu consigo fazer comparações com o que eu vejo da realidade, né? A escrita nada mais é, a codificação, né? A escrita nada mais é que o envio de informações de um determinado local, de um determinado momento, para outras pessoas, né? Vamos usar o exemplo mais básico que eu já usei muitas vezes aqui, e que provavelmente, por exemplo, a Clau, não sei se você vai concordar, né? A Clau, a Neide e tal, vão poder compreender bem. A questão da Bíblia, né? A Bíblia, ela... A gente até soltei um vídeo no ano passado, da Rita Van Hunt, falando que a Bíblia mente e tal. A questão não é que ela mente, ela traz uma inserção de ideias de um determinado período, né? Então, por isso que ela traz todo esse aparato dentro dela que vai ser interpretado ao longo dos tempos. Se a gente fosse seguir fielmente o que está lá, a gente não estaria hoje evoluído como nós somos. Basta vocês terem essa compreensão. Por quê? Porque lá diz que o homem não pode fazer barba, que mulher não pode se depilar, que não pode usar dois tipos de tecidos na mesma roupa, entre outras coisas lá que tem lá, né? Só que se provou ao longo do tempo que isso meio que ficou defasado. Por quê? Porque houve uma interpretação a partir do momento onde ela está. Então, isso também serve, por exemplo, como um modelo para a gente interpretar as obras do Monteiro Lobato, né? As pessoas falam que as obras do Monteiro Lobato elas são extremamente racistas. E são mesmo. Não estou dizendo que não são. São, porque elas são carregadas de informações, de expressões, de frases muito racistas. Mas aquilo não quer dizer que representa o momento atual. Ela vale principalmente como forma de registro histórico. Porque vai mostrar como que é a cultura, como foi o processo social para que se fosse construída aquela obra. Ela vai trazer um pouquinho daquela ideia. E quando a gente faz essa decodificação, a gente faz as comparações, que é inevitável com o nosso dia a dia, né? E não precisa ser muito longe assim, não. Basta você pegar uma obra muito recente, inclusive, né? Deixa eu pegar uma obra recente aqui. A obra da Tati Bernardi, né? Depois a Louca Sou Eu, né? Que virou até filme. E lá traz umas crônicas dela, né? Obviamente que são delas, né? Todas as crônicas da vida dela, e que traz assim, algumas coisas que são fora da realidade, por exemplo, da gente que mora em São Paulo, né? Mas isso é ruim? Não, não é ruim, porque traz um recorte de vida cotidiana de alguém que mora num outro espaço. Então, essa apropriação, essa decodificação dessa leitura, ela vai mostrar uma prática social, porque vai nos aproximar de um mundo mais globalizado, um mundo que está em constante movimento, que possui diversas formas de se ver o mundo, né? Então, o leitor é um sujeito que atua socialmente, construindo experiências e histórias. Então, ele vai pegar a sua própria experiência com a história que ele está decodificando. E aí ele vai fazer uma comparação.
Por isso que quando a pessoa lê um livro, ela diz assim, nossa, o livro é maravilhoso, eu recomendo para ler. Meus alunos odeiam quando falam, gente, você tem que amar a Senhora. É o livro Senhora do José de Alencar, né? E eu amo o livro Senhora, amo de paixão, é meu livro nacional favorito, é o Senhora. Só que as pessoas acham chato o livro. Por quê? Porque o José de Alencar, ele é bem detalhista, então chega a ser chata, maçante a leitura, é muito chato, né? Mas por que me encanta e não encanta outras pessoas? Porque justamente faz essa comparação das experiências com a própria história. Então, isso faz essa construção histórica, cultural, social e até mesmo cognitiva. E o leitor sempre vai ser um sujeito ativo desse processo, porque quem é que está lendo a obra? Né? A obra tá publicada, está escrita. Ela vai mudar porque eu estou lendo? Não, eu vou mudar. Então, por isso que o leitor sempre é um sujeito ativo desse processo. A Claudina falou isso, verdade, isso de acordo com a época. Então, por isso que eu sei a questão da Bíblia, que é o livro mais famoso do mundo, é o livro, inclusive, mais editado. Então, traz lá algumas informações que não condizem muito com a nossa realidade. Né? Não condiz. Está errada a nossa realidade em relação à Bíblia? Não está, porque a Bíblia é de um livro, são escritos de 2.000 anos atrás. Né? Então, por isso que tem essas diferenças. O livro ele não é mutável, não é mutável. Né? O livro ele pode até ser adaptado, por exemplo, no caso do que eu falei do Monteiro Lobato, né? Que as pessoas estão adaptando para tirar aquela questão do racismo e tudo tal. O livro ele pode ser até adaptável, mas o ideal é que ele seja mantido na sua essência, até para que a gente possa compreender como que era a visão naquele momento. Então, naquele momento, aquilo representava aquilo, porque ele serve como recorte histórico. Então, fora da escola, não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma única forma, não se decodifica palavra por palavra, né? Não se responde perguntas de verificação do entendimento preenchendo fichas exaustivas e não se faz desenho sobre o que mais gostou e raramente se lê em voz alta, né? Pelo contrário, né? A gente lê porque é uma necessidade da gente se manter informado. Nós vivemos numa sociedade onde a troca de informação ela é algo poderoso, né? É algo que move classes sociais, né? São coisas que vão fazendo que você possa ser diferenciado de uma pessoa para outra. A questão da quantidade de informações que você tem. Não você faz codificação, né? Basta ter um monte de informações e você não sabe aplicá-las, né? Então, quando você consegue fazer justamente unir a prática, um prática social ao conteúdo, você consegue fazer essa diferenciação. Eu adoro ler, então eu leio tudo. Eu leio até embalagem de molho de tomate. Eu leio, gosto. Não sei, sou doido. Então, as capacidades de compreensão também são conhecidas como estratégias de leitura. Né? Porque estratégia de leitura é necessário que ela tenha, no mínimo, 6 itens. Né? Que ela funcione como uma ativação de conhecimentos de mundo, porque ela vai trazer realidades que não são necessariamente as minhas. A gente vai poder fazer comparação de informações, porque ali tem uma informação, eu vivo uma informação. Então, tem esse choque. Né? Então, e isso, quando tem esse choque, é uma estratégia de leitura. A gente pode fazer, inclusive, comparações. Né? A gente pode ter também antecipação de conteúdos, ou seja, são informações que eu nunca tive e que eu penso em ter e que eu vou conseguir visualizar através de uma leitura, né? De uma experiência de outra pessoa. Né? A leitura também serve como uma checagem de hipóteses. Né? Por quê? Porque alguém vai poder, que experimentou aquilo, pode me dizer como é que é. Né? Ou eu posso pegar várias leituras que alguém tentou algo e vai ter aquelas várias experiências distintas. Né? Então, vão checar as hipóteses. A leitura também serve como generalização, né? Como uma forma de que, como o mundo vê tal coisa sobre algo. Né? E, por último, a estratégia de leitura também pode funcionar como localização ou cópia de informações. Porque se a pessoa leu um livro e eu chegar e perguntar tal coisa, tal coisa é isso e isso. Então ela vai lembrar e vai conseguir fazer essa seleção, seja ela de modo oral ou até mesmo escrito.
Capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, né? Isso pode ser feito através da recuperação do texto de produção, contexto de produção do texto, né? Só um instante. A definição de finalidades e metas de atividades de leitura, percepção de relações de intertextualidades, percepção de relação de interdiscursividades, percepção de outras linguagens e elaboração e apreciações estéticas ou afetivas, né? Então, a leitura ela precisa ter um sentido significativo dentro do leitor para que ele possa compreender e até mesmo buscar outras relações que estão fora daquele texto propriamente dito que ele está lendo, né? Que aí vem a intertextualidade, a interdiscursividade, quando você consegue dialogar, inclusive, com o texto, né? E o início de tudo isso começa com o trabalho com a oralidade, né? Porque a oralidade e a escola que a escola deve tomar para si o ensino de comunicação oral em contextos formais, né? Então, no âmbito da produção e no âmbito da recepção de discursos, a escola ela precisa dar elementos para que o aluno consiga até mesmo levantar seu ponto de vista e manter ele, né? Trazer elementos que vão embasar aquilo que ele está falando. Só que como é que ele vai falar aquilo que ele está falando? Apenas pela vivência dele? Às vezes pode até ser. Especialmente quando você fala para ele argumentar. Né? Mas quando ele vai defender um ponto de vista de algo que ele decodificou, então ele vai ter que ter embasamento. Então, ele vai, como é que faz isso? Através de discussões orais. É o bom e velho assim, me fale sobre tal livro. Aí você vai falar, livro tal, é assim, sabe. Então, a escola vai ter ela vai ensinar ao aluno a fazer isso, né, trazer opinião, porque ele vai fugir do afetivo, né, que é especialmente quando a gente vai argumentar, né? Quando a gente vai argumentar, a gente vai usar os nossos elementos interiores, né? As práticas orais, segundo a BNCC, voltam-se à consideração e à reflexão sobre as condições de produções de textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana. Compreensão de textos orais, produção de textos orais, compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos e a relação entre fala e escrita. Então, as práticas orais, elas superam a questão da decodificação e codificação através da leitura, porque você precisa de elementos que você conhece através de elementos gráficos, codificados, decodificados, mas que você precisa criar através das suas opiniões. E ela, por isso que eu te falo muito da questão dos multissemióticos, dos multissentidos, que há para cada forma que você vai trabalhar falando sobre algo, né? Então, é por isso que na BNCC ela aparece e é um item muito importante. E é importante para trabalhar na escola justamente para que ele consiga criar pensamento crítico. E o pensamento crítico, necessariamente, não é aquela que você tem que pensar simplesmente. Às vezes você tem que fazer a absorção e a codificação rápida, de modo rápido. Falar, preciso pensar, ou não concordo com isso. Né? Tem uma outra visão. Só que isso, às vezes, não se dá muito no campo da escrita, se dá muito no campo do oral. Para a compreensão dos gêneros orais, é necessário a gente formar a escuta ativa. Né? O que é escuta ativa? Primeira coisa, escuta ativa não é simplesmente você parar e escutar. É você se mostrar interessado e já fazer essa decodificação oral das informações que você está recebendo para poder fazer comparações e conseguir depois dialogar com quem está falando, né? Além disso, é necessário a contexto da produção. Eu preciso criar um ambiente no qual, eu falo, não é fazer uma sala, não. Criar um ambiente na sua mente onde você vai receber esse conteúdo e vai fazer essa mescla com o que você já tem, para você saber se você vai validar ou não aquilo, ou se vai rebater algo, ou se vai concordar. Então, é aí que entra essa questão do contexto de produção, onde você precisa entender por que eu estou fazendo aquilo, né? Além disso, é necessário
É necessário a observação das estratégias discursivas, né? Saber como está se dando a questão da fala, como é a forma que a pessoa está falando algo, como ela está descrevendo algo. Então, essa diferenciação do que é o que ela está falando, se é uma narrativa, se é uma descrição, se é uma argumentação. Então, isso tudo vai formar como eu vou entender o que a pessoa está falando, o que a pessoa está defendendo, né? Então, eu preciso entender que tipo de fala ela está tendo, que isso também vai refletir na escrita, né? E, por último, também os recursos linguísticos mobilizados, né? O que a pessoa vai utilizar para conversar, né? Às vezes, eu, por exemplo, uso muito, não só a fala, mas o gesticulo demais. Não sei por quê. Não é porque eu sou helicóptero, não é por isso, não. É porque são recursos que vão trazer mais ênfase naquilo que eu estou falando, né? Isso também eu posso conseguir apenas da fala, né? Quando falo uma frase de uma forma mais empática, quando eu falo de uma forma mais calma, quando eu falo de uma forma incisiva. Então, todos esses recursos linguísticos, eles vão fazer também parte desse contexto de compreensão dos gêneros orais. Aliás, ele vai fazer toda a diferença, especialmente com as estratégias discursivas, né? Aperfeiçoando a compreensão leitora, né? Então, para isso, a gente vai ter que entender primeiro os conceitos de discussões em torno da oralidade, né? Como, só repetindo, a oralidade é muito importante porque no início, no infantil, as crianças usam fala. Isso é muito importante na hora de construir um futuro leitor. A análise e reconhecimento dos recursos comunicativos. Então, a gente tem que entender que a oralidade não usa apenas palavras para se comunicar. Como eu falei, eu gesticulo muito, a face também se diz muito a respeito dessa questão da fala, a entonação da palavra também é um recurso que vai dar mais ênfase, vai dar mais sentido apenas àquela palavra, né? Há um conjunto de orientações do corpo, como o olhar e as expressões, né? Então, o corpo literalmente fala. É por isso que muita gente fala que quando um surdo está conversando, ele parece estar nervoso, né? Na verdade, ele não está super calmo. Por quê? Porque todas as expressões de fala, de ênfase na uso da voz, ela vai estar contida onde, né? Já que ele não fala, não tem fonema. Ele vai usar justamente o corpo, né? O corpo, a configuração de mão, a forma como ele vai falar e tudo mais. Então, tudo isso vai transformar no corpo como um conjunto de orientações, né? Então, eles são indispensáveis para a boa interação entre o falante e o ouvinte. Então, se eu ligar para vocês e falar essa aula por áudio, vocês iam conseguir compreender. Só que, por exemplo, no vídeo, vocês veem as minhas expressões faciais, as minhas gesticulações, eu dou uma outra ênfase que fica muito mais fácil para vocês absorverem determinados conteúdos. Então, por isso que só usar palavras não é importante, a gente tem que observar num contexto todo, né? Em toda a forma de comunicação, sabendo que não existe apenas comunicação por palavras, as comunicações por sinais. O melhor exemplo disso são sinais de trânsito. Então, na produção de textos orais, não é só a compreensão oral que merece atenção, né? Mas a produção do texto também merece essa atenção, né? Por quê? Porque aí eu vou saber qual é o tipo de texto que ele está produzindo. Se é um texto argumentativo, narrativo, descritivo, se as ideias estão bem organizadas, né? Óbvio que numa criança, essa formação, esse texto, né? Essa produção de texto ela vai ser muito mais simples, não vai ser assim gigantesca, até porque a criança cansa mais rápido. E, além disso, as crianças acabam não conseguindo, às vezes, organizar muito bem algumas ideias. Então, você precisa também fazer essa seleção de como é feita isso também. Eu preciso observar se existe coesão, né, e coerência no que ele está dizendo, no que ele está falando, né? Não necessariamente que exista o elenco das ideias de forma correta.
mas que tenha, assim, óbvio, uma apresentação e uma conclusão que amarre tudo isso de uma única forma. Né? Mas na língua é tudo igual, né? Não, porque a gente tem a língua oral e a língua escrita, né? Então, para retextualizar tudo isso, a gente usa a fala para a escrita, a fala para a fala, a escrita para a escrita e a escrita para a fala, né? Então, como assim, né, Lucas? Quando eu faço um ditado com um aluno, né, que é algo que já foi abolido, né, apesar que algumas professoras ainda usam, eu uso a fala para a escrita, porque eu quero que a pessoa vá lá e escreva, né? A fala para fala é aquela que eu fico tendo com vocês, eu converso, eu falo com vocês e tudo mais. A escrita para escrita seriam as mensagens que nós fazemos pelo WhatsApp, onde nós trocamos ideias e informações, né? E a escrita para fala é aquilo que vocês, que, por exemplo, eu leio para poder conversar com vocês. Necessariamente ele não segue a mesma regra, né? Eu posso inserir outros elementos que, por exemplo, na escrita não estão. Dúvidas? Não? Tá, ok. Então vamos lá. Formação do leitor literário, né? Então, a experiência da criança com a leitura de textos literários é fundamental na formação da sensibilidade para o estético e para a ampliação do seu conhecimento de mundo. Né? Por que para o estético? Como eu já havia falado antes, quando você lê, você grava a forma como você escreve a palavra. Você também reforça a ideia de como se estrutura uma frase. Você reforça também a ideia de como você vai fazer um texto completo. Então, isso é o estético na parte de leitura. Né? Então, e a ampliação do seu conhecimento de mundo, porque ele vai acabar externando e tendo que trabalhar essas informações para passar para outras pessoas de forma mais ampla, não mais utilizando aquela linguagem que só pode ser entendida com poucas pessoas, né? Como assim? Algumas coisas que eu faço, eu posso fazer um olhar ou até apenas um gesto sem dizer a palavra. É uma coisa mais gráfica, né? Uma coisa mais visual. No texto, na literatura, eu não consigo fazer isso. Eu preciso escrever literalmente tudo que se passa, até para que as outras pessoas tenham a mesma sensação, a mesma experiência, pelo menos o mesmo nível de experiência, não a mesma experiência, mas o mesmo nível de experiência daquilo que eu tive na hora de escrever, né? Então, a acessibilidade para a estética é o estado interior em que é possível colocar em movimento imagens produzidas por nossa humanidade em sua dimensão histórico-cultural. Ou seja, eu pegar tudo aquilo que eu estou vendo e colocar em palavras, né? Então, a leitura possibilita que o indivíduo se aproprie dos bens culturais, conheça a história e os hábitos de um povo, né? Então, se eu pegar um livro que fale, deixa eu ver, que fale do Machado de Assis, né? Memórias Póstumas. Ele vai ter lá uma ideia de uma história de alguém que viveu no século XIX, né? Nós estamos no século XXI. Então, ele vai conseguir remeter a um passado não muito distante, mas de bom tempo, de quase 150 anos, com aquela história. Né? Então, ele vai conseguir se apropriar e ter uma ideia, uma noção daquilo que era feito naquele momento. Né? Então, o papel da escola na formação do leitor literário é ter aquele desejo e experiência. Por isso que não é hábito, tá, gente? Não é hábito. É desejo, né? Ter o prazer da leitura, né? Ter a experiência prazerosa da leitura, né? Com isso, vai criando um letramento ativo, porque a partir do momento que ele começa a ler, ele quer ler mais e mais e mais, e com isso você acaba criando estratégias de leituras, né? Onde você pode inserir outros momentos, outros movimentos de ações que podem resultar nessa ampliação de repertório que vai ter para a criança, né? Então, a formação do leitor na prática, ela traz atividades mecânicas e desprovidas de sentido, né? Por quê? Porque a ideia é que a criança ela consiga descobrir por si só como que isso é feito, né? E, além disso,
apesar das atividades mecânicas e desprovidas de sentidos, é preciso criar práticas contextualizadas, que é justamente ao contrário dessa ideia da desprovida de sentido. Né? Então, no primeiro momento, é meio que obrigatório ele ler, por exemplo. Quando ele vai lá escrever o ditado, ele necessariamente ele não está tendo um sentido para aquilo, só para estar repetindo aquilo que a professora está falando. Mas por isso eu não dou mais ditado, né? Utilizar outros elementos. Já quando você vai trabalhar umas práticas contextualizadas, você vai fazer com que o aluno busque um certo prazer naquilo que ele está fazendo, né? Naquilo que ele está lendo, naquilo que ele está se inserindo para poder realizar a atividade, né? E o professor, ele tem um papel fundamental de mediador nessa busca de conhecimento. Por quê? A busca da leitura prazerosa não exclui a aquisição de conhecimento, pois jamais deixa de trazer informações para o leitor, né? Nem tudo que se lê na escola precisa ser discutido, interpretado e avaliado dentro dos padrões estabelecidos pelo contexto escolar. Pelo contrário, a gente pode utilizar pela aquisição de ideias que ele teve, né? A literatura infantil ela aponta para outras maneiras de ser, outros caminhos a serem percorridos que no plano real seria quase impossível. Então, a ideia da literatura infantil é você passar valores, conhecimento, de modo brando, mas que vem através da questão, por exemplo, não da questão da historinha de moral, mas da historinha de reflexão, por que aquilo é errado, por que aquilo é diferente. É errado ser diferente, então essa reflexão ela é mais importante. Eu ia falar moral, mas não. Acho que traga a ideia da reflexão sobre o que é o mundo, só que é uma ideia mais simplificada para ele, né? Claro, óbvio, né? E vou trazer um Paulo Freire para poder ler. Né? Aprende-se e conhece-se por meio de da leitura do texto literário. No entanto, não há necessidade de impor-se conhecimentos, formatando a criança dentro dos princípios racionais que se idealizam o ser e o elegem como alguém que deve se tornar estritamente cumpridor de deveres. Então, a ideia da leitura é que não que ele leia simplesmente porque é obrigado a ler. Além disso, até para o pensamento crítico, é necessário que ele faça pequenas comparações de vida, né? Pequenas comparações de textos com o seu dia a dia, para que ele consiga refletir de modo, à sua maneira, óbvio, mais simplificada possível, tudo aquilo que ele está vivenciando. Então, isso a gente vai criar o gosto pela leitura. Por isso que não é hábito de leitura. Não é hábito, é prazer da leitura. Né? Então, a gente deve considerar as práticas de leituras dos alunos. Ou seja, se o aluno não consegue ler um texto um pouco maior, você não pode, não, você tem que ler porque os outros estão lendo. Não, cada um vai ter sua maneira. Às vezes, um vai ter muito mais prática para ficar por um bom tempo com os quadrinhos, para depois pular por uma leitura um pouco mais dura. Por exemplo, né? Além disso, a gente precisa incentivar a ampliação das experiências de leitura. Como é que faz isso? Justamente sugerindo outros tipos de textos para ele ler. Né? Então, você vai sugerir. E da maneira dele ele vai escolher, mas você tem que incentivar, não impor. E respeitar o gosto individual. Porque o prazer só tem prazer com aquilo que a gente faz. Né? Por isso que eu disse, eu amo Livro Senhora, tem gente que não gosta. O que eu vou fazer? Eu vou bater nas pessoas? Dá vontade, mas eu não posso fazer isso. Porque cada um tem o seu gosto. Mas eu quero bater quando a pessoa fala que não gosta de Senhora, né? Ou não gosta de Jane Austen. Na verdade, eu queria, sei lá, jogar uma bomba na pessoa, né? Uma coisa assim. Mas eu não posso fazer isso, porque é o meu gosto, né? Então, eu não vou obrigar outra pessoa a ler aquele livro porque eu gostei. Eu indico, não, ler aquele livro é muito bom. Eu vou dar um exemplo que eu fiz com a minha amiga, Cláudia, né? Cláudia, beijo. Não é a Cláudia da Xuxa. Eu vi aquele filme Crazy Rich Asians. Deixa eu ver como é o nome do livro em português. Crazy Rich Asians. Podres de rico. Eu falei para a Cláudia, ela é fenotipicamente, adoro essa palavra, fenotipicamente japonesa, né? Oriental, não japonesa, oriental, que é o correto. É oriental. E o filme, o Pobre de Rico, ele fala, é uma comédia romântica, assim, falando sobre asiáticos, né? Que eu acho de mainstream, assim, a primeira que eu vi, assim, de até concorrer ao Oscar. E eu achei a história, assim, a história não é muito densa, mas ela é muito interessante.
E eu amei o filme, achei assim, ela vai amar esse filme. Ela tem Orgulho e Preconceito também lá na DVD-teca dela, lá, ela vai adorar esse filme. Ela falou para mim ontem que odiou o filme, que é muito romântico. Vou fazer o quê? Vou bater nela? Vontade não falta, mas eu tenho que respeitar a opinião dela. A mesma coisa vai acontecer com o livro. Então, quando você for trabalhar com uma criança, ele vai dizer assim, não gostei desse livro. Você pode até perguntar por quê, mas você nunca vai encontrar ele, mas esse livro é legal. Né? Você vai dizer, eu achei esse livro legal, que pena que você não achou. Mas não tem problema, vamos encontrar outros tipos de livros nos quais você pode se interessar. Né? E a mesma coisa acontece com vocês. Quando vocês pegam a leitura dos livros do curso, por exemplo, agora, eu imagino de matemática, eu li aquele livro lá, uó, horrível, queria fazer aquele, eu não aguentava mais ler aquele livro. Mas eu tinha que ler, até para relembrar coisas, conceitos, para poder falar para vocês. Fui obrigada a ler aquele livro porque eu tinha uma motivação para fazer agradar as aulas para vocês. Mas, quando vocês forem ler um livro, eu não vou dizer para você, o livro é maravilhoso, tudo demais, é bom de ler. Não, você fala, o livro é chato pra caramba, mas é necessário para você compreender. Né? Então, por isso a gente tem que sempre respeitar o gosto individual, sempre. E o principal para estimular o gosto, o prazer pela leitura, estimular o gosto pela leitura mesmo, estimular o gosto pela leitura. E isso você vai fazer através de algumas estratégias, algumas ações, alguns planos de trabalho no qual você vai fazer o aluno ir descobrindo passo a passo essa leitura. Né? Isso vai acontecer no primeiro dia com todos os alunos? Não, não vai acontecer. E vai ser só aquele tipo de livro que você levou? Não. Ele vai poder ver vários tipos de livros. Ele vai poder ver uma história em quadrinhos, ele vai poder ver um livro com bastante figuras, gravuras, por exemplo, isso aqui, ó, tem bastante gravuras, né? Apesar que isso aqui é para poder decorar palavras em inglês, né? Vai ter bastante gravuras, detalhes e tudo mais. Então, tudo isso são elementos que captam esse estímulo para ele. A partir do momento que ele começa a ficar mais familiarizado com o tipo de leitura, ele vai buscar outros tipos de leitura mais difíceis, vamos assim dizer. Ele vai ter aquelas graduações, né? Não graduações, gradações de dificuldades de leitura. Então, ele vai começar com um texto mais bobinho, né, pra gente, não bobinho, um texto mais simples, e vai aumentando passo a passo, né. Eu mesmo digo para vocês, apesar de amar ler de paixão, eu tinha um certo bloqueio com alguns livros, né. Eu peguei minha mesma gosto pela leitura mesmo lá para os 13, 14 anos. Antes era só Turma da Mônica, porque é o que eu gostava de ler. Dúvidas, pessoas? Tudo ok? Então tá bom. Então, bora para a última parte. A última parte, né? É a última parte. E a última parte, na verdade, é só para poder repassar algumas coisas, né? Como é que a gente faz a promoção da leitura, né? Especialmente por visitas em bibliotecas ou em salas de leitura. Que vocês não estão fazendo estágio presencialmente, mas quem teve a oportunidade de fazer estágio, né? Ou até mesmo estar na escola fazendo estágio remunerado, como a Neide, como a Viviane, a Marinilza, elas com certeza, tem sala de leitura. Pode até não ter biblioteca, mas tem a sala de leitura. Geralmente, nas escolas públicas, a sala de leitura também é a biblioteca. Né? Algumas escolas, elas possuem elas separadas da biblioteca, até porque são para finalidades diferentes, especialmente aquelas escolas que têm infantil, fundo 1, fundo 2 e médio, né? Na mesma unidade. Até porque o público que vai lá é diverso, então precisa realmente estar diferente.
Como que você faz isso? Justamente levando essas crianças para a sala de leitura e criando esse prazer de estar lá. Muitas vezes, essas crianças, boa parte delas, elas vão estar tocando terror, mas a ideia é que você leve elementos para que ela vá ficando um pouquinho mais... entender que aquele local não é para tocar o terror, mas para ficar calmo, sentado, deitado, enfim. Basta ver a própria configuração de uma sala de leitura, ela é toda cheia de poltronas, puffs, EVA no chão. Necessariamente não tem aquela coisa do livro assim, enfileirado, ele pode estar até assim, meio no monte, lógico, não largado, né, até porque precisa limpar e tudo mais. Mas essa é a configuração da sala de leitura. E isso se transforma com uma promoção de leitura, porque a partir do momento que a criança vai lá várias e várias, e várias e várias, e mais várias vezes, ela acaba gostando e querendo repetir as mesmas coisas que os outros colegas estavam fazendo. Opa! Então, só para finalizar, a gente precisa entender, para essa leitura, né, para o processo de leitura e de oralidade, que os aspectos envolvidos no processo de compreensão de textos escritos é uma parte, que os aspectos envolvidos no processo de compreensão de textos orais é outra, né, dos textos orais, né, a questão da oralidade, e também os aspectos envolvidos na formação do leitor literário. E por que é essa fase, né, textos escritos, orais e literários? Como eu falei, a criança ela não vai pegar com 3, 4 anos um livro para ler. Ela até pode pegar para ler, ela pode até ler, de fato, falar, não ler não, falar sobre a história. Por quê? Porque ela teve uma compreensão oral daquela história e gravou. E quando ela grava, que ela gostou daquela história, ela consegue contar quase que esses livros que estão escritos aqui. Só pela sensação do prazer de estar vendo aquelas gravuras, ou até mesmo passando as páginas. Por isso que vê nesses 3 itens a compreensão do texto escrito, porque é a leitura, a oral, porque especialmente o público que vocês terão, a maior parte deles não estarão alfabetizados, né? Então vocês vão ter que fazer essa questão da discussão oral, e por último, da formação dele como eu leitor, né? O eu literário. Ok? Dúvidas, gente? Vou ler aqui algum. Se tiverem dúvidas, vão escrevendo que eu vou ler aqui o que vocês escreveram. A Nete falou: o que eu adoro em você, que você é verdadeiro. Do que gosta, não gosta. É verdade, eu odeio matemática. Eu tento gostar, mas não dá. Não dá. Eu até admiro. Quando a pessoa fala que ama matemática, uma professora de matemática, fica até assim, admirado, porque é o que tem para fazer, porque eu acho a pessoa maravilhosa. Beijo, Leia, minha amiga. Claudineia, tem um aluno indo para o 6º ano, não gosta de ler, também não gosta de redação, alegando que não sabe, é falta de estímulo, né? Aí comecei a levar figuras e pedi para ele criar uma história. Primeiro dia 3 linhas, segundo 5, agora já faz 10 ou mais. Exatamente isso, eu fiz certinho, Cláudio, porque a ideia é justamente trabalhando isso com a criança. A literatura, ela começa nesse momento, o texto escrito, depois a oralidade e depois a parte literária, né? Então, quando ele vai começar a produzir, a codificar, né, codificar esses textos, ele acaba tendo mais prazer e vai conseguindo se esforçando porque ele vai aumentando o repertório do que ele está querendo escrever, né? Ele vai conseguindo se desenrolar mais. Daí a importância da leitura, né? Quando eu falei lá, vocês têm que ler, principalmente na educação à distância, vocês precisam ler mesmo, que é muita leitura, por quê? Porque vocês leem muitas coisas técnicas, né? Frases técnicas, né? Sentidos técnicos. Parece besteira, mas funciona muito bem para vocês na hora de produzir um texto acadêmico, na hora de produzir trabalhos que vocês têm que fazer, e até mesmo do TCC, porque vocês vão ter já familiaridade com os termos, né? E também com uma forma como se escrevem as palavras, né? Então, tudo isso traz essa familiaridade. É a mesma coisa que a gente faz com as crianças. É exatamente igual. Por isso que o texto é chato, mas tem um motivo de ser.
A gente falou que tem sempre um lugar para ler nas escolas, porque toda escola que eu conheço, tem até do estado, tem uma sala de leitura. E lá que eu trabalho, né? Então, é a própria biblioteca. Não é como da prefeitura, que é assim, super, como eu posso dizer assim, super agradável, né? Tem até estofado. É o ó, né? Para dizer assim, né? Que o Dória não escute. Mas tem espaço, porque até que para mim é importante. Na escola que eu estou, toda sexta eu levo um livro para ler com a família e na segunda ele conta com os amigos o que entendeu. E isso é estratégia, é excelente estratégia, uma estratégia justamente para que crie esse prazer de leitura. Trabalho também a questão da decodificação, né? Decodificação, porque a codificação é quando ele produz, né? E quando ele faz essa fala de que ele entendeu, ele já faz o contrário, faz a codificação, né? A Neide falou que ó, os professores antigos ensinavam as crianças a ler. Então, não sei, as minhas ensinavam. Eu gostava, porque as minhas ensinavam, elas faziam, trabalhavam muito a questão de livros. E não é tão distante, né? Deixa eu ver, tem uns 35 anos atrás, né? A Rosineide, nem lembro. Por isso que vocês têm que ler os textos. As professoras ajudavam a ler os livros. Então, as minhas ajudavam, elas liam, né? Elas liam bastante. Eu lembro que quando eu estava no EMEI, a gente tinha todo mundo livros iguais, até porque naquela época era obrigada a comprar, né? Então, a professora lia, ela mostrava, puxava a página e ela contava história. Então, algumas eu até gostava, até gravava, isso eu me lembro. Mas é óbvio, é uma exceção, porque, e olha que era pública. Exceção porque a Prefeitura de Santos sempre foi muito boa na educação, né? Ela tinha a, aquelas gráficas dela também ajudavam, e a gente falou só professor. Então, eu não duvido, não duvido, porque, por isso que eu falo, eu tive na Prefeitura de Santos, lá o sistema de ensino, me lembro, como eu falei uma vez para vocês, eu lembro de uma propaganda no início da década de 90, que era criança, pré-adolescente, mas era muito impactante para mim, eu nunca tinha entendido isso. Eu só fui entender uns 10 anos depois, né? Que é assim, você já viu fila de pais para vagas em escolas municipais de Santos? E era de fato, não tinha mesmo, porque tinha vaga para todo mundo. E lá, o forte na minha época ainda eram as escolas públicas, né? E a Claudinha falou, no quinto ano, uma professora de português, Cleia, tinha uma história Capitão Arco, sonho com essa história até hoje, mas aprendi. Não conheço Capitão Arco. Bom, gente, para português é só isso, tá bom? Vou fazer aqui a quebra para a gente passar para estágio, tá bom?